O mundo acadêmico continua a falar sobre artigos. Na conversa de hoje, a gente irá falar especificamente sobre a importância do referencial teórico, como fazer, quais são as dicas fundamentais para produzir um bom artigo, um bom referencial teórico. E para falar sobre este importante tema, o mundo acadêmico tem a grande honra de receber a professora e amiga Rosileia Milagres. Professora, muito obrigado pela chance, pela gentileza de tê-la aqui no canal Mundo Acadêmico. Prazer é todo meu, Vitor. Todo meu estar aqui com você. Eu que agradeço. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do extenso currículo da professora. A professora é graduada em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, tem especialização em Administração Financeira pela Fundação Dom Cabral. É mestre em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora também em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com períodos sanduíche na Copenhague Business School. Atualmente é vice-presidente executiva da Fundação Dom Cabral, responsável pela área de educação acadêmica. Além disso, pró-reitora, professora e pesquisadora do corpo permanente do programa de mestrado profissional em administração da Fundação Dom Cabral. Professora, mais uma vez, muito obrigado aqui pela possibilidade de conversar com você, né, pela grande honra de tê-la aqui no canal. Eu começo a nossa conversa aqui com uma pergunta bem geral, né, às vezes a gente tem um público aqui bem amplo, né, de estudantes de graduação até doutorado também, né, qual que é, na sua visão aí, a importância do referencial teórico, seja para um artigo, aqui vamos ampliar um pouco o foco, né, artigo, mas também, né, está fazendo um TCC, está fazendo lá uma dissertação, seja acadêmica ou profissional. Para que serve o referencial teórico? Qual que é a relevância da sessão? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, prazer estar aqui com você, Vitor. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de falar com o seu público. Acho que é super relevante essa sua iniciativa, né, de desmistificar e trazer para os diferentes públicos, para as diferentes pessoas que estão interessadas nesse nosso mundo acadêmico, como é que a gente compõe as diferentes partes, seja de um artigo, seja de um TCC, de uma dissertação, de uma tese. Então, eu acho que você está aí com um trabalho bacana. Então, vamos lá. Como é que é e qual que é a importância do referencial teórico? É interessante porque essa é uma pergunta que surge muito, né? Aqui na Fundação nós temos um público de alunos muito diversificado, e são alunos, para você ter uma ideia, mais de 50% dos nossos alunos de mestrado e de doutorado estão em C-level das organizações. Então, eu tenho aqui muitos diretores, muitos professores, muitos consultores, mas muitos CEOs, donos de empresa, conselheiros. Então, não necessariamente essas pessoas estão tão familiarizadas assim com essa nossa linguagem e os meandros da educação acadêmica. Então, vira e mexe, eles perguntam isso. Vou até te contar um caso, que a gente tem um meme aqui, que foi feito por minha causa, eu virei esse meme, que foi o que eu falo em sala de aula assim: quem que vocês são? E o que vocês sabem? E aí eu falo: quem que vocês são? Ninguém. O que vocês sabem? Nada. E por que eu digo isso? Porque eu falo, gente, ao escrever, ao tentar entrar nesse mundo acadêmico, e ao escrever, produzir alguma coisa para o mundo acadêmico, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer o seu lugar nos diferentes momentos dessa produção de uma peça, vamos chamar assim, né? Porque a gente abraça tudo, de uma peça acadêmica. Então, no referencial teórico é quando você não é ninguém. Você não aparece ao momento em que a literatura fala. E qual que é a importância do referencial teórico? É exatamente trazer a literatura para dentro do seu contexto, para dentro da sua pergunta, e você subir nos ombros desses grandes gigantes que já produziram anteriormente de você, que já avançaram com o conhecimento até o ponto, né, em que você está escrevendo, que já trilharam e te ajudam a endereçar a resposta da sua pergunta, senão você vai ouvi-los. É o momento em que você não é ninguém. Eles vão falar, eles vão contar essa trajetória. Então, ali nesse momento, o autor ele se recolhe para dar voz à literatura. Então, um bom referencial teórico é um referencial teórico que tem tudo aquilo que a literatura produziu e que é relevante para ancorar a pergunta para a qual você está se dedicando e buscando uma resposta. Então, é importante que ele seja atual, é importante que ele traga os autores seminais que trabalharam aquele tema, é importante que ele que ele busque uma variedade grande de produções, particularmente aquelas que são revisadas por
outros autores, né? Então, revistas acadêmicas de qualidade, revistas que usam blind review, então, revistas de ponta, é importante que seja atual, que seja lastreado em journals, em publicações de conteúdo, de produção, né? Ou seja, referenciadas. É importante que ele traga não só artigos atuais, mas que traga também os autores seminais daquele tema. Uma dica que eu costumo dar muito para os meus alunos olha, você vai fazer um tema, a primeira coisa que eu acho que você deve buscar é uma revisão de literatura. Tem alguma revisão de literatura sobre esse tema? Porque isso aí já te dá meio que um mapa da mina, né? Assim, quem fez o quê? O autor ou os autores que fizeram essa revisão de literatura, eles já vão te dar mais ou menos o caminho a ser seguido, né? Quanto mais atual for essa revisão e quanto mais referenciada ela for, ou seja, bem qualificada, mais o seu caminho está facilitado, porque ali ele vai te mostrar, né, toda uma árvore de desenvolvimento daquele conteúdo. Então, acho que são assim, algumas dicas que me ocorrem de cara aqui para você montar esse referencial teórico. Professora, fiquei muito curioso aqui com o público que você atende. Às vezes já é difícil para quem é da academia entender a importância do referencial teórico. Imagino para quem ainda é executivo, né? Muitas dúvidas devem surgir na cabeça dele. Para que serve esse referencial teórico, afinal de contas, né? Para que eu estou fazendo? Muita gente acha que tem que encher linguiça, não estou falando em nível só de mestrado, às vezes em TCC, né? Mas acho que é só escrever 15 páginas, 30 páginas lá, está resolvido. Mas tem uma função muito grande, né? Como é que é esse desafio de lidar com um público que não é da área, né? E ter que escrever um trabalho que, por vezes, é difícil de entender o valor, né? Agora, sabe, assim, eu vou te dizer, hoje de manhã eu estava tomando café e eu comecei a ler aquele livro de um Nobel de Economia, do Kahneman, né, que ele fala rápido e devagar, as maneiras de você tomar decisão e desses vieses, né, e a forma como você, às vezes, cria um estereótipo. E eu acho que tem um pouco de estereótipo aí na sua pergunta, Vitor, que é o fato de ser, não, o executivo, ele não tem muito, ele está menos afeito ou menos próximo a fazer esse tipo de discussão, ele tem uma dificuldade maior de perceber o valor do referencial teórico. E eu acho que assim, eu já estou com o nosso mestrado aqui, a gente está indo para a 10ª turma, aliás, a 11ª, porque esse ano a gente estava com 2 turmas, então a gente está indo para a 11ª turma, e a minha experiência junto a esse público é que é um público muito inquieto. Um público é um questionador muito inquieto. Então, as pessoas que procuram a Dom Cabral, que estão neste lugar e que procuram a Dom Cabral, elas já vêm com uma inquietude e com uma predisposição para a academia e para a ciência. Então, eles valorizam muito a produção dos cientistas, eles valorizam muito a produção acadêmica. Então, essa coisa, a gente convencer do valor não é uma questão para nós. Eles vêm com uma percepção de que eles precisam realmente mergulhar nesse mundo. Acho que isso faz parte de um desejo inicial de buscar um programa desta natureza junto à Fundação Dom Cabral. Então, eu não tenho um problema de convencê-los, eu tenho um problema que eu acho que talvez seja o mesmo que você está endereçando, que é, ok, eu estou convencido, mas como que eu faço isso, né? O que eu devo observar? E aí é isso que eu acho que é interessante observar. A seleção que você faz, o corte da sua pergunta. Então, quem são os autores que vão te ajudar nessa trajetória, nessa pergunta que você quer responder, o quão atual é essa bibliografia, o quão referenciada é a qualidade do que você está usando. E uma outra coisa, isso sim, eu acho que agora me ocorreu aqui, isso sim é um ponto relevante, porque eu não sei se você tem essa mesma experiência, imagino que sim, que é aquela coisa estanque, né? Fulano, parágrafo 1, o autor tal, blá, 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 blá. Parágrafo 2, o autor tal, blá, blá, blá. O referencial teórico, ele nada mais é do que uma conversa. É quando você coloca os diferentes autores para debaterem entre si. Então, de novo, o autor da dissertação, quem está produzindo a dissertação, neste momento ele está em silêncio. Quem fala no referencial teórico são os autores. E eles conversam entre si. O papel do autor da dissertação, da peça acadêmica, o papel da peça acadêmica é criar um espaço de conversação. E isso é uma arte.
Não é uma coisa tão simples, parece que é muito, não é tão simples você organizar a literatura, organizar os autores numa lógica de conversação, que torne mais fácil a tarefa de quem vai ler, mais atrativa a tarefa para quem vai ler a dissertação, né? Eu, enquanto leitora, imagino você e vários outros, somos exigentes, os leitores são exigentes. Eu não quero trafegar numa estrada esburacada, eu não quero ir aos solavancos, eu não quero correr atrás do raciocínio do autor. Eu quero que o autor me conduza numa estrada asfaltada, numa estrada alemã, né, com pistas largas, várias pistas, com velocidade adequada ao ritmo da minha leitura. Então, este é o papel da pesquisa, de buscar a literatura adequada, né, de buscar aquilo que tem a ver com a sua pergunta. Não é para encher linguiça, gostei disso que você falou. Não é para você ficar enchendo ali, eu tenho que produzir 15 páginas, 20 páginas, 30 páginas, e aí eu fico falando um monte de coisa que não leva nada a lugar nenhum, né? Aquela ponte assim. Não é isso. A ideia é que você crie esse espaço de conversação entre os autores centrais que te ajudam a responder seu tema e que conduza o leitor numa caminhada tranquila. Né? Muito bom. Eu acho que essa é uma dica, inclusive você falou, tem a ver com a buscar com revisão da literatura, né, que já traça ali um pouco os caminhos importantes a se seguir, ou as avenidas que ainda não foram exploradas, digamos, na literatura. Professora, você já deu tantas dicas aqui, buscar trabalhos atuais, né, buscar trabalhos relevantes, publicados em journals revisados por pares. Você tem alguma dica em relação a período, quando dos últimos 5 anos, você adota algum padrão em relação a isso, ou até mesmo de journals, que seria importante se buscar os trabalhos? Tem alguma referência que você costuma usualmente adotar? Não, eu não tenho assim, mas 20% de, né, tem gente que tem isso, né, 20% de bibliografia, no mínimo, às vezes tem até alguns journals que tem isso, no mínimo você tem que ter 20% de artigos dos últimos anos. Não, eu não tenho essas referências, porque eu acho que isso é muito variável, né, depende muito do que você está trabalhando, mas eu acho que tem que ter um bom equilíbrio, você não pode ficar nem muito lá atrás, nem vir muito, nem ficar muito só aqui na frente, como se nada tivesse sido produzido anteriormente, né, os conceitos e as teorias, elas têm raízes, né? E essas raízes, às vezes, são importantes para eu entender o funcionamento da árvore, né? Uma árvore saudável tem que voltar na raiz e ver como é que ela está, como é que está esse enraizamento da árvore, né? Então, eu não tenho uma regra, mas eu gosto deste equilíbrio. Mas acho que na hora que você está fazendo também no referencial teórico, não dá para você justificar o gap da literatura usando uma coisa de 5, 6 anos atrás, né? A ciência evolui rápido, né? Então, o gap, sim, você tem que trazer de uma coisa bem mais atual. E me lembrei aqui, Vitor, me ocorreu aqui, uma outra coisa que também me preocupa muito no referencial teórico, é que você tem que cobrir no referencial teórico todos os construtos que você vai trabalhar. Né, porque isso, às vezes, participando de bancas, eu, às vezes, me surpreendo, sabe, assim, da pessoa estar trabalhando com alguns elementos. Eu vou falar aqui do meu mundo, o mundo das redes, às vezes no meu objeto, eu estou falando de governança de redes, às vezes o meu objeto não é exatamente o resultado, mas o meu objeto é trabalhar algum processo anterior, alguma construção anterior. Mas eu vou falar sobre alguns resultados, e esses resultados têm outros conceitos, né? Eu posso estar falando do resultado final, eu posso estar falando de resultados intermediários, e às vezes as pessoas se referem a essas coisas, então eu vou falar lá, falam sobre confiança como um resultado intermediário importante a ser considerado, citam o termo, ou ao final vão fazer alguma relação e não trabalham o construto. Confiança tem N definições. Então, se eu não vou trabalhar confiança, ou se ela não é um elemento para mim importante, central na minha dissertação, joga um pé de página. Ver fulano, né? Eu acho que isso também é uma outra... Às vezes é apenas uma delicadeza com o leitor, às vezes é necessário para o entendimento do que eu estou falando, embora eu não vá trabalhar. Então, acho que uma preocupação que eu tenho é com essa cobertura dos construtos que serão trabalhados na dissertação. Eu não posso pressupor que o meu leitor ele tem a obrigação não só de conhecer o conhecimento, assim como usar ou subentender qual conceito ou a qual definição daquele conceito eu estou me referindo. Confiança tem várias definições, autores que trabalham com conceitos diferentes. A qual eu estou me referindo?
Sim. Né? Eu acho que é um conforto você citar, se eu veja tal, veja o estou entendendo confiança como essa, dessa maneira, mesmo que você não vá trabalhar diretamente com aquele consultor. Ainda mais quando você vai trabalhar diretamente com o consultor. Aí que é fundamental você definir. E uma outra dica que eu faço muito é, já que você está, ao final, você discutiu a literatura, trouxe os autores, apontou os construtos, trabalhou os construtos, ao final faça um quadro. Faz um quadro, construto, estou trabalhando o construto ABC, estou usando as definições X, Y, Z dos autores, blá, 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 blá. Sim. E na metodologia, eu voltaria com esse quadro e abriria uma última coluna, como que eu vou operacionalizar? Como que eu vou operacionalizar? Como que eu vou trabalhar com isso no campo? Então, eu acho que são cuidados importantes nos dois sentidos. Eles são defensivos, porque eles te defendem frente à banca, eles te defendem frente ao seu leitor, né? Porque eles posicionam onde você está, o que você está fazendo, direcionam a leitura, e eles avançam, né? Porque na hora que você chega lá para analisar, você tem todo um frame que te ajuda a planilhar aquilo que você analisou. Então fica muito fácil chegar lá no final e falar, ó, tá aqui dentro o que eu trabalhei, o que eu achei que é igual, o que eu achei que está diferente, o que eu achei que avançou. Então, ele me defende frente a quem está lendo e a banca, e me alavanca na hora da análise. Então, eu gosto de terminar o referencial teórico com esta produção, com este quadro que vai me acompanhando, fecha o referencial teórico, eu posso voltar agregando a operacionalização dele na metodologia, e não necessariamente eu preciso voltar com ele no final, mas ele me ajuda na análise. Então, é uma outra dica que eu também dou, esse quadro resumo. Esse quadro resume. É difícil a gente falar de alguma sessão, ainda mais o referencial teórico, sem citar as demais, né? E você falou muito bem, né? A importância do referencial teórico não está só no referencial teórico, aliás, não é uma relevância per si, mas está lá na discussão dos dados, quando você vai comparar as evidências, né? Então, assim, você comparar os dados que você obteve em campo com o referencial teórico, daí a relevância que você está bem mencionando, de ser atual, de ser propositivo, de ser relevante de modo geral. Adorei a dica também do quadro, que o quadro você resume os autores de referência e as proposições, né? Aquelas ideias que você não está no campo, né? Eu não sei se eu teria mais alguma dica, assim, pelo menos não está me ocorrendo aqui agora uma outra dica em relação ao referencial teórico, né? Eu acho que essa para mim é fundamental. O autor, ele é um telespectador, eu diria mais que um telespectador, ele é um admirador. Você tem que se colocar neste lugar, né? O autor é um admirador daquilo que foi produzido pela ciência e que levou aqui a formação daquele referencial teórico. Então, ele cria esse espaço de conversação e de admiração ao que a ciência produziu. Eu tenho muito essa coisa, sabe, Vitor? Eu falo muito isso aqui na fundação, com os meus alunos, sejam eles ultimamente estou muito dedicada ao mestrado e ao doutorado só, mas quando eu entro em outras turmas para fazer alguma atividade, MBA, especialização, que é a nossa pós-graduação, ou até mesmo na graduação, eu digo a eles que nós devemos isso à ciência, né? Nós temos que reverenciar a ciência, né? A gente não produz nada e não vai a lugar nenhum que seria da humanidade se não fosse a ciência. Então, eu tenho muito esse culto e gosto de fazer essa pregação junto. Acho que é por isso também que quando eles chegam lá nas minhas aulas, eu já estou as minhas disciplinas estão um pouco mais à frente, assim, no mestrado e no doutorado, eu acho que eles já chegam sabendo que eu defendo muito essa ideia vocês aqui estão sobre ombros de gigantes. Então, a importância do referencial teórico já vem sendo meio que amassada, sabe, assim. Já chega com uma ideia um pouco mais definida, digamos avançada, assim. Né, talvez. Talvez, assim, no referencial teórico a gente é um admirador, né, como você bem mencionou, mas quando chega lá nas conclusões, se o referencial teórico for muito bom, e se a coleta de dados for muito bacana, esse contraste que você bem mencionou entre o que achou com a teoria vai permitir contribuições práticas e teóricas, né? Aí entra o autor, né? Aí entra a fala. Aí você é alguém.
Eu digo no referencial teórico, quem fala são os autores. No campo, quem fala é o campo. Também não é hora de você ficar dando opinião. Descreva o que você achou no seu campo. Na discussão é um debate, é uma sala de conversação, de novo, entre o campo e a literatura. Você vai aparecer no final, né? É um debate, é uma sala de conversação entre o campo e a literatura, e na discussão, aí sim você é alguém. Eu falo, ali você cria uma identidade e você vai conversar com aquilo que você encontrou, o que você confirma, o que não confirma, o que você avança, que sugestões você dá para os futuros pesquisadores. Então, enfim, um pouco por aí. Professora, falhou um pouquinho aqui, né? A gente está numa conversa online, né? Professora, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Falhou aqui. Enfim, né? Eu só tenho a agradecer. A gente combinou meia hora aqui de conversa. Já até passei que a gente estava numa conversa anterior aqui, né, professora? Eu queria agradecer mais aí a sua atenção, a sua gentileza de conversar aqui com a nossa audiência, né? Muito obrigado pela chance dessa aula, né? Essa aula que você deu aqui sobre as dicas de produção de um bom referencial teórico. Muito obrigado. Eu te agradeço a oportunidade de conversar com o seu público, estou sempre à disposição. Se puder contribuir, estamos juntos. Eu te agradeço demais, né? Se você também adorou essa conversa aqui com a professora Rosileia, eu peço a gentileza para que você dê o like nesse vídeo. Isso ajuda no desenvolvimento do canal. Ao mesmo tempo, compartilhe esse conteúdo com outros alunos de graduação, especialização, mestrado, doutorado, enfim. Todas as dicas aqui vão ser fundamentais para a produção do trabalho. Ao mesmo tempo, eu peço a gentileza para que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau.